Olá, sejam bem-vindos ao terceiro treinamento essencial chamado Gestão de Atendimentos. Nesse treinamento eu apresentarei a vocês o programa e os locais pelo qual vocês poderão realizar a evolução do atendimento com o cliente. Nesse treinamento, o foco é explicar a vocês sobre o programa Painel de Atendimentos, que é por onde a gente realiza essa evolução. E o painel de atendimentos existem duas maneiras, dois locais, pelo qual vocês conseguem acessar o programa. A primeira opção seria pela agenda, então, no menu Processos, Programa, Agenda, isso inclusive é um ponto importante, para que vocês possam testar e entender como o painel de atendimentos funciona, é necessário que vocês selecionem um cliente que já possui pelo menos um agendamento marcado. Então, o painel de atendimentos é por onde você faz a evolução do atendimento. Se não tiver nenhum atendimento, logo, você não faz evolução. Então, o primeiro caminho seria realmente através da agenda, selecionando o agendamento e clicando com o botão direito do mouse, ficará disponível o ícone de outros. E neste ícone tem a primeira opção, que seria o botão Atendimentos. Clicando nele, vocês serão direcionados automaticamente ao programa Painel de Atendimentos. E aqui, claro, vocês conseguirão realizar a evolução. Mas essa seria a primeira opção. A segunda opção, que a gente consegue acessar o painel de atendimentos, seria diretamente no menu Processos, fica disponibilizado também o próprio programa Painel de Atendimentos. A diferença é que se vocês acessam direto por aqui, você deverá selecionar o cliente. Então aqui acima, você clica em escolher cliente de uma maneira mais manual, efetivamente. Aqui ao lado, caso tenha selecionado o cliente incorreto, ele permite que você realize a troca dele. Clicando na flechinha, ele disponibilizará algumas informações referentes ao cadastro, como sexo, idade, endereço do seu cliente também. Ainda aqui embaixo, ele permite que você visualize o resumo do seu cliente, caso deseje visualizar. Então, o resumo tem disponível em várias telas dentro do sistema para acompanhamento. Além do resumo, também tem a opção de abrir observação. A observação é um campo dentro do cadastro do cliente, onde vocês conseguem inserir alguma informação referente à saúde dele, e que isso pode impactar diretamente no atendimento. Então, o cliente é gestante, o cliente é diabético, esse tipo de informativo você pode acrescentar através da observação. Seria um ponto de atenção, basicamente. Além disso, dessas informações referentes ao cadastro, aqui abaixo você pode buscar por um atendimento específico do seu cliente. Ele sempre busca um atendimento automaticamente, mas é claro que aqui é sempre interessante que vocês busquem e se visualizem se é realmente esse atendimento que você quer evoluir. Aqui em cima ele possibilita algumas aplicações de filtros referente à data, status, e aqui abaixo ele aparece esses registros, a data do agendamento, o horário, o status, o serviço que foi realizado, o profissional. Então localizar é muito simples. Escolhe o agendamento e clica em selecionar. E a partir daqui, todas as informações que você colocar dentro do painel de atendimentos serão vinculadas diretamente ao atendimento que você escolheu efetivamente. Quando o nosso agendamento ele está com o status confirmado ou até mesmo marcado, ele permite aqui do lado direito que você inicie o atendimento. Ao fazer isso, podem notar que está com o status confirmado. Ao iniciar, ele altera automaticamente para o status em andamento. Então, para o próprio profissional que estiver atendendo o cliente, ele mesmo poderia alterar esse status através do próprio programa Painel de Atendimentos. E além, claro, de você iniciar, ele possibilita também que vocês finalizem o atendimento. Ao finalizar, ele passará para o status finalizado. Interessante que só finalizem após você ter sido realizado todas as informações dentro do painel de atendimentos e o cliente foi embora. Então, a finalização é por último. Perfeito. Selecionando essas informações, aqui abaixo, para que possamos realizar a evolução dos atendimentos, a gente precisa liberar os módulos que iremos trabalhar dentro do painel de atendimentos. E para isso, vocês selecionarão este ícone de engrenagem, que seria o ícone chamado Gerenciar Módulos. Aqui vai liberar os módulos que o sistema oferece para vocês. Um ponto importante, que todo usuário para primeiro acesso tem que vir neste ícone e liberar, porque o sistema traz tudo desmarcado. É só para primeiro acesso, tá? As outras vezes que vocês forem acessar já estará liberado. Então, se é realmente para primeiro acesso, você precisa informar para o seu sistema com o que você quer trabalhar. Claro que todos esses aqui eu irei apresentar para vocês futuramente, caso vejam, esse módulo não irei utilizar, pode desmarcar posteriormente, sem problema. O único trabalho é marcar a caixinha. O único módulo que ele se diferencia um pouco dos demais seria o módulo avaliação, porque aqui ao lado do nome, se vocês notarem, tem um botão chamado habilitar avaliações, onde disponibiliza avaliações diversas referentes a diversos procedimentos, então depende muito também do tipo de execução que vocês realizam.
Depende se vocês não trabalham com avaliação dos pés, por exemplo, podem deixar desmarcado, avaliação do cabelo, então fica a critério de vocês definirem quais os módulos de avaliação que vocês irão utilizar posteriormente. Feito isso, salvando, agora eu irei apresentar para vocês como que funciona cada módulo. O primeiro módulo que posso apresentar seria um módulo chamado Informações Adicionais. Através dele, você consegue deixar registrado qualquer tipo de informação referente ao atendimento. Aqui é muito simples, porque ele possibilita aplicações de filtro e ele é basicamente uma caixinha de escrita. Se você clica em adicionar, ele libera para que você vincule com o atendimento e abaixo uma caixinha de escrita para que você escreva de maneira livre as informações que você deseja complementar. Claro que ela pode ser utilizada como uma maneira de complemento dentro do agendamento, dentro dessa evolução efetivamente, alguma informação que você não conseguiu colocar em outro módulo, por exemplo, algo a mais, ou você pode deixar todas as informações que você desejar através desse módulo, é critério de vocês a maneira de uso. Ele cria basicamente um histórico. Inserindo a informação, aqui abaixo, clicando em cima, ele possibilita que você clique em editar para que você veja as informações que foram inseridas referente a esse atendimento. É claro que ele ainda permite que você gere um PDF, se necessário, que você exclua também. Então, é o local para armazenar informações adicionais referente aos agendamentos, à evolução do atendimento em questão. Então, esse é o primeiro módulo. O segundo módulo que podemos abordar seria o módulo avaliação, onde aqui vai listar diferentes tipos de avaliações para vocês trabalharem. Dentre elas, possuímos avaliação básica, avaliação clínica, pele, face, estética, corpo, pés, cabelos e mãos. Claro que aqui depende do tipo de procedimento que vocês realizam, então depende muito de qual avaliação vocês irão utilizar posteriormente. E toda e qualquer avaliação que fica disponibilizada, para você conseguir inserir qualquer registro, é necessário que vocês cliquem em editar. Clicando em editar, ele libera efetivamente para que você possa armazenar as respostas. Então, conforme vai trabalhando com o seu cliente e respondendo com ele, você vai inserindo as respostas conforme ele vai te respondendo e você fazendo as perguntas efetivamente. Questão de sim ou não, é super simples, super rapidinho, porque já vem pronta, a gente insere de maneira tranquila. Existem algumas perguntas que ele possibilita que você coloque uma observação adicional também, caso prefira. Inserindo as respostas, sempre lembrem de salvar, que assim o sistema consegue armazenar conforme vocês inseriram. Claro que ele permite também que seja gerado um PDF e que você visualize o histórico também de avaliações anteriores. Ele permite que você faça essa visualização certinho, caso precise. E todas as avaliações, elas seguem esse mesmo princípio. Então, a avaliação clínica da pele, basta clicar em editar, responder efetivamente ela, para que fique registrado. A única avaliação que é um pouquinho diferente das demais seria a avaliação estética. Porque além do preenchimento que fica disponibilizado referente ao peso, à altura, você pode preencher o percentual de gordura, mas ele já calcula o IMC automaticamente. Você pode preencher os demais campos. Ele tem uma diferenciação que aqui embaixo ele disponibiliza uma fotinho de um corpinho, onde nessa fotinho, como avaliação estética, vocês conseguem realizar marcações dessa foto, utilizando diferentes cores, diferentes tipos de pincéis, até mesmo diferentes formas, se vocês quiserem utilizar, inserindo texto até mesmo, ele permite essa possibilidade, inserindo círculos, quadrados. Então, vocês podem realizar marcações dessa imagem, caso seja necessário, durante o atendimento, durante a execução dessa avaliação, efetivamente. Então, ele permite que vocês insiram essas informações. Um ponto importante é que o módulo avaliação, ele já vem pronto. Então, como vocês podem ter notado, efetivamente, já tem as perguntas já previamente definidas, com respostas já prontas também. Caso vocês desejem trabalhar com algo mais personalizado, eu quero criar a minha própria ficha de anamnese, então vocês não utilizariam o módulo avaliação. E sim, o terceiro módulo dentro do painel de atendimentos, que seria o módulo questionário. Através do questionário, vocês conseguem criar quantas perguntas e respostas que vocês quiserem, de maneira personalizada. Caso desejem criar do zero, vocês podem utilizar o módulo questionário. E o módulo de questionário, como que ele funciona? Primeiramente, para você poder trabalhar com ele, é necessário que vocês cadastrem as perguntas que vocês farão ao cliente. E o cadastro da pergunta é realizado nessa segunda guia aqui em cima, em gerenciar perguntas. Aqui vocês farão o cadastro de pergunta por pergunta de maneira individual. Lembrando que isso aqui é um cadastro, tá, pessoal? Então, claro que a gente está vinculado a um cliente aqui dentro, mas se você cadastrar uma pergunta nova, ficará disponível para todos os clientes. Então, para cadastrar uma pergunta, botão
adicionar logicamente. E o cadastro da pergunta não tem segredo. Primeiramente, você vinculará ela a um questionário, ou seja, a um título. Isso deve ser realizado porque senão a pergunta ficará solta e você não conseguirá utilizar ela em envios, por exemplo, para o cliente. Então é necessário cadastrar. E para cadastrar um questionário novo, um título, basta clicar no botão incluir. Clicando em adicionar, aqui vocês inserem efetivamente esse título para vocês poderem vincular com as perguntas. Então faz esse vínculo. Além do título, abaixo você pode tornar a pergunta obrigatória, caso deseje que ninguém acabe esquecendo de responder, você pode tornar ela obrigatória. Abaixo, você pode fazer com que seja exibido para todos os usuários. Caso deixem essa caixinha desmarcada, somente o usuário que criou a pergunta terá acesso a ela. Então, muito cuidado se é viável deixar marcado ou então desmarcado. Abaixo, vocês farão um cadastro da pergunta que será feita ao cliente. E por último, o sistema disponibiliza diferentes tipos de respostas para vocês armazenarem. O primeiro tipo é o texto, caixinha de escrita livre, onde o cliente ou o profissional poderão escrever de maneira livre a resposta deles. Segunda opção é o modelo de texto. Também é uma caixinha de escrita, só que aqui a diferença é que abaixo vocês conseguirão inserir possíveis respostas, ou seja, direcionar o cliente a responder o que vocês querem, sem que ele responda só sim ou não, por exemplo. Então você pode direcionar o teu cliente através dessas possíveis respostas. E a última opção que envolve escrita seria o texto com imagem. Também é uma caixinha de escrita onde você consegue colocar possíveis respostas. E a diferença aqui é que vocês conseguem colocar um upload de uma imagem. Então, a fotinho de um corpinho, de um rosto, onde o cliente ou o profissional, eles poderão realizar marcações dessa foto que você fizer o upload por aqui. Bem bacana. E parecido, claro, com a avaliação estética que nós vimos anteriormente. E basicamente as opções que envolvem escritas seriam essas. Mas além disso, a gente tem disponibilidade para vocês também referente a respostas que envolvem escolha. Então são caixinhas de seleção onde vocês poderão escolher de maneira livre alguma dessas respostas que vocês cadastrarem. A primeira opção é única escolha. Então uma caixinha de seleção efetivamente, onde você poderá realizar a escolha de somente uma das respostas que vocês oferecerem. E para que o sistema consiga reconhecer que são respostas diferentes e habilitar caixinhas de seleção diferentes, é necessário que vocês separem as respostas por uma vírgula. Isso na prática como que seria? Vamos supor que seja uma pergunta em específico, onde a resposta seja sim, não ou talvez. Aqui em possíveis respostas eu colocarei a primeira opção, em seguida uma vírgula, outra opção, outra vírgula e a outra opção. Simples, vocês separarão as respostas por uma vírgula. Tem que ser especificamente a vírgula? Sim, pessoal, não pode ser ponto, parênteses, espaço, nenhum outro caractere. Tem que ser especificamente a vírgula. Somente com ela o sistema consegue reconhecer que são respostas diferentes e assim habilitará caixinhas de seleção diferentes para a escolha. Então lembrem desse informativo. E não sei se vocês notaram também, ao escolher a opção única escolha, ele me trouxe uma bonificação aqui abaixo de adicionar outros para complementar a resposta. Essa opção aqui, caso você escolha ela, habilitará também ao lado uma caixinha chamada outros entre as respostas, onde o cliente ou profissional escolhendo essa opção de outros, irá disponibilizar também uma caixinha de escrita, onde ele poderá especificar o que seria esse outros que ele está se referindo. Basicamente, justifique sua resposta. Bom, além do única escolha, fica disponibilizado também para vocês utilizarem o múltipla escolha. Mesma coisa, são caixinhas de seleção, só que aqui a diferença é que o cliente poderá escolher mais de uma resposta, não ficar preso somente em uma. Mas uma maneira de cadastro é exatamente a mesma, separa as respostas pela vírgula. E a última opção que envolve escolha seria a caixa de seleção. A caixa de seleção é esse modelo aqui, pessoal. Clicando em cima, fica disponibilizado abaixo as respostas, exatamente a mesma coisa, separa as respostas pela vírgula. É a mesma regra em praticamente todas. E as últimas opções que temos no tipo de resposta seria o upload de uma foto ou de algum arquivo. Às vezes na resposta à ficha de anamnese, dependendo do procedimento, é necessário que a clínica tenha uma determinada parte do rosto do cliente, determinada parte do corpo, uma fotinho, por exemplo, e você pode fazer que ao responder esse questionário, responder essa ficha de anamnese, seja anexado uma foto, ou então até mesmo um arquivo, por exemplo, um exame médico que você julgue necessário deixar anexado junto à ficha, é possível fazer com que na resposta seja feito também o upload de um arquivo ou então de uma foto, vocês que escolhem. E basicamente as opções que determinam os tipos de perguntas que a gente tem dentro do módulo questionário seriam essas. Vinculou com o questionário,
marcou as caixinhas que acha necessário, definiu a pergunta, definiu a resposta, salvou. Isso vocês farão com todas as perguntas de maneira individual. Posteriormente, após que está cadastrado, é claro que clicando sobre elas, ela permite que você faça edição, que você organize, que você replique, ou até mesmo que você gere um PDF caso vocês desejem, tá, pessoal? Selecionando o questionário, ele permite que você faça todas essas ações que eu citei. Após ter realizado o cadastro de todas as perguntas, para responder o questionário, também existe duas opções. A primeira opção seria na guia perguntas que nós estávamos anteriormente, onde aqui ficará disponibilizada a pergunta que vocês acabaram de cadastrar. Um ponto importante, caso vocês tenham vários questionários, sempre lembrem de selecionar o questionário que vocês querem responder, porque senão as perguntas virão todas misturadas. Sempre lembrem disso. E abaixo ficará disponibilizado as perguntas para que a gente insira as respostas. Aqui a gente tem o modelo de texto, tem única escolha, o texto livre, a caixa de seleção também temos disponibilizado aqui. E um ponto importante também sobre o questionário é que a partir do momento em que você insere uma resposta, o sistema já armazena, vocês não precisam ficar se preocupando em salvar, por exemplo, porque ele já armazena essa informação. Insere as respostas, então é basicamente um processo bem simples, conforme vamos atendendo o cliente, a gente vai inserindo as informações efetivamente. Mas, claro que essa metodologia que eu estou mostrando seria do profissional abrindo o painel de atendimentos e respondendo junto ao cliente. Mas eu havia mencionado anteriormente que existe uma outra opção, que é você gerar um link e você enviar para o cliente poder responder, inclusive lá da casa dele, antes mesmo de comparecer à sessão. Só que o envio desse link, ele não é feito pelo painel de atendimentos, na verdade, ele é feito lá pela agenda. Então, para isso, no menu Processos, no programa Agenda, acessando ela efetivamente, localizando o agendamento do cliente e, em seguida, clicando com o botão direito do mouse no ícone de enviar link, aqui fica disponibilizado a resposta, a opção de questionário e a opção de questionário junto com a atualização cadastral também. Então, aqui vocês escolhem. Selecionando, aqui ficará disponibilizado o questionário que vocês acabaram de cadastrar. Clicando em gerar link, ele disponibiliza que vocês copiem ou então que vocês enviem pelo próprio sistema. Abrirá exatamente a mesma tela para o cliente, ele vai abrir o link, vai responder, e ao momento em que ele insere a resposta, o sistema já armazena essa informação. Quando o profissional abrir o painel de atendimentos, estará lá respondido conforme o cliente inseriu as respostas efetivamente dentro do envio do link em específico. Bom, basicamente o módulo questionário seria isso. Ele é um pouquinho mais trabalhoso porque ele exige todo o processo de cadastro, mas é um módulo muito interessante caso vocês desejem utilizar ele. Além do nosso questionário, partindo para o próximo módulo, que seria o quarto, fica disponibilizado aqui um módulo chamado Histórico do Cliente, pessoal. No módulo Histórico do Cliente é por onde vocês conseguirão visualizar todas as informações que foram inseridas dentro do painel de atendimentos referente a esse atendimento em específico. Então, toda a evolução que vocês fizeram, independente de quais módulos vocês utilizaram, uma maneira bem eficiente de você poder visualizar no geral o que foi feito de evolução através do histórico do cliente, em vez de ter que acessar módulo, por exemplo. Aqui ele mostrará na parte direita um histórico de todos os agendamentos do cliente efetivamente, então com data, profissional, serviço. Escolhendo o agendamento, do lado esquerdo ele mostrará basicamente uma linha do tempo, onde conseguiremos visualizar as informações. Então esse serviço aqui foi realizado nessa data, neste horário, foi respondida a avaliação básica, foi respondido o questionário e foi informado também algumas perimetrias que a gente vai ver mais pra frente efetivamente com vocês. A gente tem armazenado esse tipo de informativo de uma maneira muito simples. Ele, claro, que permite ao lado que vocês gerem um PDF, se necessário gerar um documento, ele permite, ou até mesmo que vocês gerem um link para assinatura. Principalmente clínicas que trabalham com procedimentos mais agressivos, têm a necessidade de fazer o cliente responder ao questionário e fazer com que ele assine também, comprovando que foi ele que respondeu. E por aqui você conseguirá gerar link caso vocês tenham o módulo de assinatura eletrônica, podendo enviar ou até mesmo copiando o link, enviando ao cliente, ele assinando, constará aqui no histórico do cliente a assinatura, data, horário e assinatura do cliente certinho, caso seja uma necessidade de vocês ao gerar esse link efetivamente. Então, esse seria o histórico do cliente. Ele é para armazenar informações efetivamente. As ações que vocês conseguem realizar é exportar e gerar link, caso vocês tenham um módulo adicional de assinatura eletrônica.
Dando sequência, além do módulo histórico do cliente, o sistema disponibiliza também um módulo chamado orçamento. Através desse módulo, vocês conseguem montar um orçamento efetivamente para o cliente de vocês. É o mesmo processo do venda de planos, tá, pessoal? Exatamente o mesmo processo, só que são por duas telas distintas. Por aqui, a gente consegue realizar esse vínculo, realizar essa montagem, exatamente com os mesmos campos. Ele permite preenchimento vendedor, indicação e vendedor auxiliar, que são os 3 preenchimentos relacionados ao processo de pagamento de comissão. Abaixo, conseguindo definir a origem da venda, se foi feita de maneira presencial ou então até mesmo remota. E ao lado, fazendo o vínculo da campanha de origem. Caso vocês tenham cadastrado campanhas gerenciais, ele disponibiliza que vocês façam o vínculo, informando que foi por conta da divulgação, por conta de algum evento em específico que gerou essa venda que vocês estão montando. E para realizar a montagem do orçamento, existem duas opções: montar plano personalizado e plano cadastrado no sistema. Os planos cadastrados aqui vocês já deixam previamente fixo, com os serviços definidos certinhos, e aqui basta vocês escolherem o pacote que vocês querem vender e dar sequência no lançamento financeiro efetivamente, é algo que já vem pronto, que facilita. Mas caso queiram montar um plano personalizado, também fica disponível. Abaixo lista os serviços efetivamente, onde você selecionando os que o cliente deseja realizar, identificando pelo nome, identificando o valor de cada sessão, definindo ao lado o número de sessões. Então, esse aqui o cliente vai realizar 5, esse aqui o cliente realizará 3, por exemplo. Podendo também aplicar um desconto, tanto em percentual quanto em real, como vocês acharem melhor. Verificando o valor total, também para ver se está correto o informativo de cada serviço, permitindo que na penúltima coluna você vincule uma área de aplicação, isso aqui para restringir que esse serviço deve ser executado em uma área específica do corpo, ou então até mesmo marcando como cortesia, caso não seja cobrado esse serviço do cliente, podendo marcar aqui também. E é lógico, além do desconto no valor do serviço individualmente, logo abaixo ele disponibiliza também a aplicação do desconto no valor da venda final, tanto em percentual quanto em real. E se quiser também, podendo colocar uma observação. Então a maneira de montagem é exatamente igual ao venda de planos, salvando. Ficará ainda com esse status pendente, então ainda é somente um orçamento. Para que ele se transforme em plano efetivamente, aqui embaixo a gente consegue aprovar, realizar o lançamento financeiro, informando como o cliente pagou ou irá pagar. E aqui em aprovação, também é exatamente o mesmo processo de um lançamento financeiro que estamos habituados, escolhendo a opção parcelado à vista, pagamento híbrido ou então recorrente mensal, dependendo das formas de pagamento que vocês possuem. Aqui o informativo de descrição, de ID, data de execução, lançamento, informativo de valor também, podendo ser aplicado um desconto por aqui também. Ele permite a aplicação do desconto tanto em percentual quanto em real. Abaixo disponibiliza a aplicação de descontos através de benefícios, podendo ser através de voucher, troca de pontos ou então até mesmo aplicação de promoção, que seriam os benefícios, os convênios que vocês podem realizar o cadastro. Selecionando as informações, aplicando o que necessário, dando sequência no canto inferior direito da tela. Por aqui vocês selecionarão as informações referente à forma de pagamento, se o cliente deu entrada, a quantidade de parcelas, sempre verificando também se as informações estão corretas, se precisa alterar alguma coisa referente a pagador, referente à origem, competência financeira, sempre confiram essas informações anteriormente. Confiram se está correta a quantidade de parcelas, as formas de pagamento, vencimento, precisando colocar um anexo, um comprovante de pagamento, podendo inserir também, e se vocês já receberam o valor, marcando a caixinha como pago. E por último, finalizando, clicando no botãozinho roxo novamente, venda lançada com sucesso. Agora este orçamento, ele é de fato um plano. Caso vocês acessem o menu processos programa venda de planos, esse mesmo orçamento que nós mostramos anteriormente, montamos efetivamente, estará aqui como aprovado. Então ele é um plano de fato. A diferença é que eu fiz a montagem e a aprovação através de um outro programa, mas é a mesma coisa. Retornando novamente no painel de atendimentos, claro que a gente tem as ações básicas com o plano após a aprovação, que seria no botão financeiro a possibilidade de estorno, de verificação de parcelas e até mesmo da rescisão, que seria o cancelamento do pacote. Possibilita também
A exportação de documentos, como o arquivo de fichas, o arquivo de sessões ou então até mesmo o contrato. Caso deseje gerar o contrato na hora, fazer o cliente assinar, também está disponível. E outras opções também referente a agendamentos recorrentes. Caso o cliente já decida de deixar tudo agendado, ele permite que vocês façam o agendamento por aqui também, de maneira recorrente. Então, esse seria o módulo orçamento. Caso o profissional esteja atendendo o cliente decida já fechar um pacote, é possível montar o orçamento e finalizá-lo por aqui. Além do módulo orçamento, outro módulo em sequência seria o módulo perimetria. Através desse módulo é onde vocês conseguirão inserir as informações referente a alterações de medida do seu cliente. Então, ele envolve principalmente procedimentos que envolvem emagrecimento, porque você consegue deixar registradas essas evoluções das medidas. A primeira guia de gráfico, ele permite a visualização do gráfico como um todo, ficando com o cursor em cima, ele mostra as informações que foram inseridas. Aqui acima, ele permite que seja gerada uma ficha, então até mesmo um PDF, se vocês preferirem. Mas é claro, para que o gráfico tome forma e ele apareça desta maneira para nós, é necessário primeiro cadastrar as medidas na segunda guia. Para cadastrar as medidas, basta clicar no botão adicionar, onde ele permite o preenchimento de vários campos. Definindo a data em que você está medindo, ele permite preenchimento de medidas corporais referente a peso, abdômen, busto, cintura, áreas padrões do corpo. Aqui a gente consegue preencher, salvando. Conforme faremos essa inclusão das informações, o sistema vai gerando o gráfico de maneira gradual. Claro que ele permite que vocês definam os campos também. O sistema disponibiliza áreas padrões, vocês podem habilitar as demais ou simplesmente criar novas aqui em cima, caso vocês queiram adicionar da outra nomenclatura, por exemplo, ele permite a personalização dessas áreas. E além da definição dos campos, permitindo também a geração de PDF, caso desejem gerar PDFs dessas maneiras através das medidas de maneira mais escrita, efetivamente. Então, basicamente, esse seria o módulo perimetria, já vem pronto, caso deseje personalizar, fica disponível. Além da perimetria, outro módulo que poderíamos abordar em sequência seria o módulo parâmetros do laser. Através dele, vocês conseguem deixar registrado as informações referente a procedimentos de depilação a laser, caso vocês realizem. Ele cria basicamente um histórico, para que crie, querendo ou não, uma comunicação entre os profissionais, entre um atendimento e outro. Aqui em cima, ele possibilita a aplicação de filtro, caso você deseje utilizar. Abaixo, clicando em adicionar, ele permite que você insira essas informações. Área tratada, abaixo podendo incluir fototipo da pele, cor do pelo, densidade do pelo, espessura dele, o modo de aplicação que vocês utilizaram, a energia, frequência, largura de pulso, contador de disparo, podendo colocar um anexo também, caso deseje colocar uma fotinho da área, por exemplo, ele permite que você insira. Salvando, ele criará um histórico nessa tela inicial, onde você poderá ver a data, o horário que foi inserido, o profissional do atendimento e as informações que para você faça uma comparação entre o atendimento e outro dessa maneira, de uma maneira muito mais simples. E é claro que ele permite exportação posteriormente também. Então, de novo, também é um módulo que já vem pronto. Essas áreas de preenchimentos não tem como serem alteradas dentro do sistema. Além dos parâmetros do laser, uma outra possibilidade que podemos apresentar logo em sequência seria o módulo imagens do cliente. Então, o nome é bem sugestivo, ele serve justamente para que você faça a inclusão de 2 fotos por vez, referente ao seu cliente, referente ao atendimento, para que vocês realizem uma comparação antes do procedimento e após, para justamente procedimentos que causam uma grande diferença, você fazer esse comparativo. Para adicionar as fotinhos, basta clicar em adicionar, ele permite que você inclua a data, podendo fazer o upload da foto de antes, da foto de depois, colocando uma descrição, caso deseje também. Salvando, ele também criará um histórico. Clicando em cima do registro, ele aparecerá aqui ao lado as imagens que foram inseridas. Ele inclusive permite que abaixo você compare, você gere um PDF e você envie para o seu cliente, para ele mesmo poder visualizar essa evolução que ele teve ao realizar o procedimento em específico. Também é um módulo super simples, claro que posteriormente, ao inserir a informação, ele permite que faça edição ou até mesmo a exclusão do registro, caso necessário. Então, esse seria o módulo imagens do cliente. Além dele, caso sintam a necessidade de inserir várias fotos por vez, não ficando limitado a somente 2 de antes e depois,
Posso apresentar também o próximo módulo, que seria o álbuns do cliente. Com o módulo álbuns do cliente, vocês conseguem colocar qualquer tipo de foto e quantas fotos desejarem, não tem um limite específico, e criar também quantos álbuns desejarem. A maneira de separação é a critério de cada um. Desejam separar por serviço, por sessão, vocês que definem. Para cadastrar um álbum novo, basta clicar no botão adicionar, vocês dão um nome para esse álbum efetivamente. Posteriormente a isso, ele permite que você faça a edição desse álbum, se você precisar, por exemplo, alterar o nome da outra nomenclatura, que você edite as imagens também, você inclua novas, por exemplo, ele permite, que você também veja as imagens que foram inseridas, por aqui você consegue ter um registro bem básico e super simples também desses registros para poder visualizar, ou até mesmo que você exclua o álbum caso deseje. Ao contrário do imagens, o álbum do cliente vocês não conseguem exportar e enviar para ele, então ele é para armazenamento interno da clínica mesmo. Essa é a ideia, vocês poderem colocar quantas fotos vocês quiserem e a maneira de separação a critério de vocês. Então esse seria o módulo álbuns do cliente. Além de todas essas possibilidades de inclusão de fotos, podemos apresentar também um outro módulo, que seria outras possibilidades referente à inclusão de outros documentos. Então, em determinados momentos, nós precisamos incluir um PDF, um documento em Word, um documento em Excel, que a clínica julgue importante deixar registrado dentro do sistema e deixar vinculado ao cliente. Isso é possível através do módulo Arquivos, efetivamente. Para incluir o arquivo, basta clicar em adicionar, você dar um título para ele para poder identificá-lo, pode colocar uma descrição, caso deseje complementar, e o campo obrigatório em sequência é o anexo. Então aqui vocês farão o upload do anexo, ele fica armazenado para sempre dentro do sistema, o que é algo muito vantajoso, porque vocês nunca perderão esse registro. Podem notar que do lado direito da tela, ele permite que vocês façam o download novamente. Então não necessariamente vocês precisam ficar armazenando no computador, no celular. Podem apagar, porque estará aqui dentro do sistema e ele permite que você faça o download no momento em que você desejar. Então esses arquivos envolvem documento em PDF, documento em Excel, documento em Word, inclusive imagem também é possível inserir por aqui. O sistema armazena para sempre essas informações para vocês. Então, esse seria o módulo Arquivos do cliente. A seguir, outro módulo que podemos abordar logo em sequência seria o módulo Atendimento Clínico. Nesse módulo, você poderá incluir uma avaliação clínica do seu paciente, podendo inserir dados como pressão, temperatura, oximetria, entre outras informações referente vinculada a atendimentos clínicos. Para poder realizar o preenchimento desses campos, basta clicar em Editar e aqui ele permite o preenchimento desses dados, como temperatura, peso, exemplos que eu citei anteriormente para vocês. Inserindo a informação, salvando, ficará armazenado e vinculado a esse atendimento. Além da guia dados clínicos, ao lado tem a história clínica também, caso deseje efetivamente alterar as informações, para que ele mostre todas as informações também, referente a diagnóstico, podendo colocar CID, colocando texto de anamnese, por exemplo, outras informações vinculadas diretamente a atendimentos clínicos. E também a última guia, hipótese diagnóstica e conduta. Caso permita o preenchimento, trabalhem com esse tipo de informativo, trabalhem com esse tipo de procedimento, vocês podem utilizar o módulo atendimento clínico de uma maneira bem livre. Infelizmente, não é possível fazer alterações nesse módulo, ele vem previamente pronto, mas é um padrão que vocês utilizam caso trabalhem com atendimentos clínicos efetivamente. Então, esse também seria o módulo atendimento clínico. Além dele, logo abaixo fica disponibilizado também o módulo Exames Clínicos. Nesse local pode ser registrado solicitações de exames feitos pelos profissionais que realizaram o procedimento efetivamente. Clicando em adicionar, fica disponibilizado o preenchimento da data da solicitação, data da realização, o nome do exame, podendo colocar uma descrição ou até mesmo inserindo o anexo, caso deseje. Inserindo, ele cria um histórico aqui dentro do sistema para que você sempre visualize quando que foi inseridas essas informações anteriormente. Então, basicamente, esse também seria um módulo super simples, já vem pronto, podendo registrar essas informações referente a exames clínicos. A seguir,
Além dos exames clínicos, abaixo, um dos últimos módulos seria o medicamentos e fórmulas. Nesse local, você pode cadastrar medicamentos e fórmulas para utilizar na opção de atestados no módulo emissão de documentos, que é o último módulo que mostrarei a vocês. Então, caso façam receita de medicamento, por exemplo, aqui ele permite que você cadastre esses medicamentos e essas fórmulas para você poder utilizar futuramente na emissão de documentos. Então, aqui abaixo, ele permite que você cadastre esses medicamentos, podendo informar aqui o uso, data de solicitação, prescrição também e a observação. Salvando, você poderá utilizar essas medicações futuramente em outros arquivos, em outros módulos dentro do sistema. Então, esse seria o módulo Medicamentos e Fórmulas. Além dele, o penúltimo módulo aqui do nosso painel de atendimentos seria o módulo Ordem de Serviço. Nesse módulo, você poderá fazer a solicitação efetivamente de um procedimento a ser realizado pelo cliente. Então, por aqui você poderá dar essa ordem de serviço. Basta clicar em adicionar e aqui ele permite que você preencha o médico em questão, que deu essa ordem, o responsável, a observação e aqui abaixo ele permite que vocês adicionem, colocando o serviço efetivamente, conforme vocês têm cadastrado, a quantidade também. Caso trabalhem com esses procedimentos mais clínicos, esse tipo de módulo vocês podem utilizar no dia a dia, criando históricos, criando as informações para que sempre fique registrado aqui dentro do painel de atendimentos. Então, esse seria o nosso penúltimo módulo, ordem de serviço. E por último, dentro do painel de atendimentos, o último módulo que fica disponibilizado seria o módulo emissão de documentos. Através desse módulo, conseguimos realizar vários tipos de emissão de documentos referente a procedimentos realmente mais clínicos, como receita, atestado médico, exame, declarações, indicações, laudo de exame ou até mesmo termo de consentimento. Ele permite que você faça a inclusão de uma maneira mais manual, então clicando em adicionar, ele disponibiliza que vocês selecionem o tipo do documento efetivamente e que vocês escrevam, se vocês desejarem, de maneira manual. Mas caso vocês utilizem com uma maior frequência a emissão de documentos, é possível que aqui ao lado vocês criem modelos já prontos. Para criar o modelo, basta clicar em cadastrar. Clicando em adicionar logo em seguida, ele permite que você define o tipo desse modelo, então para ele ficar disponibilizado na guia de referência, podendo abaixo ficar disponibilizado o nome para identificação e por último, inserindo o texto em questão que você fará a geração efetivamente na emissão de documentos, podendo utilizar diferentes formas de letra, podendo utilizar coringas também. Os coringas, a ideia deles é facilitar o acesso à informação, referente ao nome do cliente, número de documento, para que vocês não tenham que ficar digitando todas as vezes de maneira manual, pois ele puxará a informação automaticamente dentro do cadastro, o que visa facilitar, realmente otimizar o tempo de vocês. Claro, podendo definir que esse é o documento padrão, e também que exiba para todos os usuários. Caso deixe desmarcado, somente o usuário que criou esse modelo poderá utilizá-lo. Ao cadastrar, ele possibilita que você faça a edição no modelo, que você faça a replicação, até mesmo a exclusão, caso não queira utilizar mais. E para gerar efetivamente, basta selecionar o tipo e escolher o modelo pronto, e aqui ele aparecerá as informações conforme o modelo que cadastramos. Claro que ele já puxa o modelo pronto, mas eventualmente, se você precisar alterar alguma informação dentro, basta vocês digitarem, alterar as informações, apagar outras, ele permite que vocês façam essa ação. E caso o profissional tenha sido feito o upload através do cadastro dele do certificado digital, é possível com que seja assinada a emissão desse documento também ao final através desse ícone. Salvando, ele ficará aqui como um histórico, efetivamente, onde ele poderá visualizar tudo o que foi gerado em determinado período, sobre qual atendimento, o tipo do documento, o responsável, se foi assinado, sim ou não. Ele disponibiliza também, posteriormente, que você faça a edição, que você visualize, caso deseje, e imprimindo também ele fica disponibilizado que vocês façam essa ação. Clicando em adicionar, ele vai solicitar as informações de impressão, efetivamente. Se vocês possuem uma impressora, ele já sai automaticamente através dessa maneira. Então, esse basicamente seria o último módulo do painel de atendimentos, que é a emissão de documentos. Então, essas são todas as possibilidades que vocês conseguem trabalhar e conseguem realizar através do programa Painel de Atendimentos, que é onde vocês realizam todo o processo de evolução do atendimento com o cliente de vocês.